Beleza, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Boa Joyce. noite. Boa noite, todos os nossos queridos alunos. Então, estamos aí para a nossa segunda aula ao vivo, né? A gente já fez uma aula ao vivo, a aula inaugural. Essa é a nossa segunda aula. A gente vai tratar das primeiras agendas e dessa vez a gente tem até uma novidade. Então, sejam todos bem-vindos aí. Alexandra, Joyce. Oi, gente, bem-vindo, boa noite. Oi, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Show de bola. Pessoal, então, para quem não está acostumado, né, para quem está acessando a nossa primeira aula, geralmente o trio Parada Dura aqui, ó, eu, Alexandre e a Joyce, a gente sempre faz as nossas reuniões juntinhos. A gente se organiza, divide nosso trabalho e a gente consegue fazer juntinho para atender uma maior quantidade de aluno e trabalhar de uma maneira mais uniforme com todos vocês também. Beleza? Vocês querem falar alguma coisa? Manda bala. Vocês podem ficar à vontade durante toda a reunião para clicar aqui em levantar a mãozinha, pode digitar no chat e pode também abrir o microfone e falar com a gente a qualquer momento, tá? Eu até prefiro que vocês abram o microfone e pode interromper. Acho que fica até mais dinâmico aqui para a gente. Então, a Fica qualquer mais momento dinâmico, vocês. fica mais fácil também, né? Porque às vezes dá uma. Quando vocês digitam, né? Às vezes dá uma. Demora um pouquinho para aparecer, né? É isso aí, podem ficar à vontade, tá bom? Microfone a qualquer hora. Meninos, eu vou tocando aqui a apresentação, vocês vão A gente auxiliando aí vai com o acompanhando no chat. chat aqui. Deixa eu desligar o telefone aqui que tô com spam o dia inteiro. Então vamos lá. Essa é a nossa segunda reunião, né? A nossa primeira aula mesmo, com formato um pouquinho mais de aula. A primeira foi a aula inaugural, onde a gente tratou de um acolhimento, alguns assuntos iniciais. Nessa daqui a gente vai retomar alguns avisos importantes. Também vamos falar sobre as agendas 1, 2 e 3 e algumas novidades. Beleza? Vamos lá. Então, bem-vindos novamente ao nosso módulo 3, né? Programação de hoje, avisos importantes, revisão aí, né? Uma recapitulação das agendas 1, 2 e 3 e alguns comentários da agenda 4, que se inicia amanhã ao meio-dia, né? Então vamos aos avisos, ó. Galerinha, a frequência, né? É, Vocês estão no terceiro módulo, vocês já estão acostumados. A gente tem alunos novos também, né? Eu recebi ontem uma aluna na minha turma que veio de transferência de outra modalidade. Então é importante ficar atento aí a como a gente computa, como a gente calcula a frequência de vocês. Durante todo o semestre, nós temos um total de 15 agendas. Cada uma dessas agendas, nós solicitamos 2 atividades obrigatórias e ainda nós temos outras 2 agendas de complementação de carga horária. Então, são um total de 32 atividades obrigatórias. E a frequência de vocês é computada exatamente sobre essa quantidade de atividades, né? Vocês precisam ter 75% dessas atividades com nota satisfatória para que tenha uma frequência adequada, tá bom? Então fiquem atentos aí à frequência de vocês. Vocês podem Lembrando, acompanhar. acho que só fazer uma complementar aí o que o Jota tá falando, as agendas agora elas fecham com, né, um pouquinho antes do que alguns já estavam acostumados, né? Agora são 10 dias corridos, então fiquem atentos aí ao fechamento das agendas. Verdade, antes eram 2 semanas inteiras, né? Eram 14 dias, né? Agora a cada Isso. 10 dias. Mas vale aquela dica importante que nós já demos na aula anterior, né? Criem uma rotina semanal de estudos. Não se preocupem com quando a agenda fecha, mas toda sexta-feira uma nova agenda é aberta, vocês precisam ter essa rotina semanal de estudos aí, tá bom? Então, o acompanhamento da frequência de vocês pode ser lá no nas informações acadêmicas, né? Vocês conseguem acessar lá. E também, de vez em quando, a gente manda algum e-mail aí para vocês acompanharem a frequência de vocês, tá bom? Então, fiquem de olho aí para manter tudo em dia. Ó, um aviso importante, ó. Se você fizer somente o fichário, você ficará com baixa frequência e pode ser reprovado. Então, a segunda atividade obrigatória que a gente solicita, vocês precisam fazer também, tá bom? E essas informações, né, elas estão sempre lá no quadro de avisos, ok?
Dúvidas aqui sobre as agendas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perdão, sobre a frequência? É. Continuando, ó. Tranquilo? Se tiverem dúvida, pode interromper a qualquer momento, tá bom? Isso, ou Só, coloca no chat aqui que a gente está acompanhando. só um minutinho, pessoal. Deixa eu só pausar um minutinho aqui. Voltei, turminha. Perdão. Então, continuando aqui nossos avisos importantes, né? Esse é o cronograma do nosso segundo semestre. Nós começamos com a aula inaugural no dia 3. No dia 2, a gente começou a primeira agenda. E agora a gente tem, né? A cada 3 agendas nós fazemos as nossas aulas ao vivo. E daqui a pouquinho nós temos a primeira recuperação, referente às atividades das agendas de 1 até a 5. Então, quem não entregou a atividade 1 e 2, que já está fechada, né? Quem de repente tiver algum imprevisto durante os próximos dias, fiquem atentos a essa data aqui, ó, 6 a 16 de setembro, para entregar no período de recuperação as atividades das agendas de 1 a 5, ok? Não haverá outro período de recuperação, senão esse a que se refere cada uma das agendas. Então, de 6 a 16 de setembro, agenda 1 a 5. Depois de 4 a 10 de outubro, somente agenda 6 a 9. Então, se chegar lá no dia 4 e 10 de outubro aqui, você fala assim, professor, deixa eu fazer a agenda 5. Não vai poder, tá bom? Então, cada período aqui se refere a um grupo de agendas, ok? Oi, Jota, Oi. a recuperação 3 está errada, é de 8 a 18. É que eu reaproveitei o slide e esqueci de alterar. Foi aquele outro que eu tinha deixado errado, né? É, Tem canetinha aqui, será? Galera, então, para não sei, mas tem. frisar, O próximo slide tem uma data que está vai estar modificada. correto, né? Então, É. beleza, ó, galerinha, só para E para quem frisar, tem dúvida, para acho ficar que tá também lá no quadro de avisos, né? Aí isso a gente também. pode ir repostando também. Aqui então é 8 a 18, tá bom? Mas essa tabelinha está no quadro de avisos, todos têm acesso lá também, e no próximo slide já está correto também, tá bom? Primeiro exame presencial é o exame obrigatório, né? Eu tenho o hábito de falar primeiro, mas é o único exame obrigatório que vocês têm que fazer, tá bom? Então se organizem, se planejem, se agendem aí, né? Para no dia 30 de novembro, num sábado, às 9 horas, vocês estarem em uma determinada ETEC para fazer o exame presencial, tá bom? Diferente dos semestres anteriores, vocês não podem optar pela primeira ou pela segunda data. Vocês obrigatoriamente precisam fazer a primeira data, ok? Então, se organizem. Quem trabalha já tá. Nós estamos aí com 3 meses de antecedência, né? Conversa com o patrão, com o chefe, com o gerente, com o diretor, com o líder, com o supervisor que trabalha com vocês e pede essa autorização para vocês poderem participar dessa primeira prova. A segunda prova é um exame substitutivo, somente para aqueles que não forem aprovados na primeira, ok? Dúvidas aí? Eu só acabei de responder aqui a Adriele perguntando se a aula estava gravada, que ela chegou um pouquinho depois, mas vai ficar gravada sim, Adriele. Isso. A gente começou agora também. A gente está dando. Se É, você já participou da primeira aula, a gente está praticamente repetindo os primeiros recados, tá bom? Continuando aqui, então. Esse daqui é o cronograma de atividades, né? Para cada agenda que nós solicitamos. Então, quem ainda não tirou um print, para quem não viu lá no quadro de avisos, está lá no quadro de avisos também. Mas esse é o nosso planejamento, tá? Então, a gente planejou para a agenda 1, por exemplo, ó, fazer o fichário e o fórum, para a agenda 2, o fichário e o debate, para a agenda 3, o fichário e o fórum, para a agenda 4, o fichário e um Padlet com áudio, que é bem legal. Então, a gente tem aqui um planejamento nosso, né? A gente pretende seguir à risca esse planejamento. Isso ajuda vocês a se organizarem também aí em relação às atividades, ok? Isso está lá no quadro de aviso, mas se vocês quiserem tirar um print aí também agora, está na tela. Beleza? Continuando. Aqui são as datas para cada agenda, né? Data de abertura e fechamento. Então, a agenda 3, né? Ela está rolando agora, ela abriu dia 16, fecha dia 26. Amanhã, dia 23, abre a agenda 4, vai até dia 2. Então, também essa é uma telinha legal para que vocês
tirem um print aí para saber quando abre e quando fecha cada agenda. Opa, perdão. E o Eu período acho de recuperação tá certo nesse slide aí, ó, gente, de 8 a 18. nessa Acho telinha que tá essa certo aqui o é até período. melhor para tirar o print do que aquela. Perfeito. Eu acho que eu coloquei essa também lá no quadro de aviso, não tenho certeza, mas eu vou Não, acho conferir, que tá sim, tá no quadro de aviso. tá, né? Tá. Tá. Ó, então aqui dentro do quadrinho amarelo, mais um aviso importante, ó. Esses períodos de recuperação é para o aluno que perdeu o prazo de alguma agenda, poder realizar as atividades obrigatórias e recuperar sua frequência. Porém, finalizando o período de recuperação, não haverá outro para as mesmas agendas. Foi o que eu falei anteriormente, né? Então, para cada grupo de agenda, a gente tem um período específico, tá bom? Então, quem não entregou, quem fez só o fichário, quem não deixou de fazer alguma atividade, quem de repente não viu lá a programação no quadro de avisos e não soube qual atividade fazer, dá uma olhadinha, deixa pronto e no período de recuperação vocês possam, tá? Se tiver mais algum aluno, tive um aluno que entrou uma aluna que entrou recentemente, outros alunos que entraram também no processo de... Esqueci, que eles conseguiram a vaga, já tinha começado a primeira agenda, né? Então, se vocês tiverem alguma agenda Depois da atrasada, reclassificação, né? reclassificação, perfeito, era esse o nome. Se vocês tiverem alguma agenda atrasada, não percam esse período. Qual que é a dica de ouro aqui? Façam antecipado a atividade. Ah, eu esqueci de participar do fórum lá da agenda anterior. Deixem a postagem salva no computador. No dia que abrir, vocês vão lá, só copia e cola e registra a atividade de vocês, tá? Não deixem para elaborar toda a atividade nesse período, porque é um período curto. Então, procurem elaborar com antecedência. Assim vocês não vão se apertar dentro desse prazo de recuperação. Ok? Ó, aluno desistente. Será considerado como desistente o aluno que não realizar as atividades obrigatórias e nem acessar ou interagir no AV com o seu tutor por determinado tempo. Se tiver alguma intercorrência, comunique seu professor, mande o correio TEC ou e-mail e explique a situação. Tá? Então, de repente, alguma questão de saúde, né? Eu tenho uma aluna também que fez uma cirurgia e está de recuperação. Então, essas informações nós precisamos ter, porque nós temos momentos aí que a gente vai lá, o aluno não está acessando, desistente. Então, vocês precisam informar isso para a gente. Tá bom? Uma vez considerado como desistente, o aluno poderá perder a vaga e vai ter que retornar desde o início do curso no módulo 1. Galerinha, vocês estão no terceiro módulo, tá? Então não dá para perder a vaga por causa de falta de acesso, por falta de atividade ou por falta de interação com o professor ou com a turma. Não percam o curso por isso. Beleza, pessoal? Até aqui eram os recados. Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão com alguma dúvida? Como é que tá o nosso chat aí, galera? Tá bombando? Tá tranquilo. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Sem dúvida, gente. Na verdade, a gente está, né, lembrando os avisos da nossa primeira aula. Quem participou da primeira, tá revendo os avisos aí. Tá até passando um pouquinho rapidinho, né? A gente já tinha isso daí na primeira aula. Pessoal, então vamos continuar. Agora a gente abre nossa programação mesmo, né? Que é o objetivo da gente rever, conversar um pouquinho, trocar informações sobre as 3 primeiras agendas. Então, este é o momento que, de repente, se vocês tiveram dificuldade, se vocês não entenderam alguma coisa, ou mesmo se vocês ainda não fizeram a atividade e quiser perguntar, agora é o momento, a gente vai passar um slide para cada agenda para falar um pouquinho de cada uma delas. Beleza? Na agenda 1, qual foi o tema que nós estudamos? O controle da organização, certo? A função controle, né? Vocês passaram ao longo do curso, vocês aprenderam as 4 funções da administração: organizar, controlar, planejar e dirigir. E agora está no momento da gente estudar um pouquinho sobre o controle. Então, o que nós vimos nessa agenda? Que é super importante, né? Para ter controle, você ter critérios e indicadores. Como eu consigo controlar alguma coisa?
Sempre eu controlo alguma coisa quando eu comparo com outra coisa. E essa comparação é feita com o quê? Com os critérios e os indicadores. E quando nós fazemos essa comparação, nós estamos, de certo modo, aí fazendo uma avaliação de desempenho, né? Nós estamos verificando, poxa, será que aquele funcionário, ele conseguiu atender aos critérios e aos indicadores que foram solicitados? Fazendo essa comparação do desempenho com os indicadores, a gente consegue perceber, poxa, meu colaborador, ele não atingiu a meta. O que que eu faço com ele? Será que eu mando ele embora? Faço um treinamento? Será que eu realoco ele de setor? Ok? Essas são as ações que nós tomamos, né, depois de ter feito uma avaliação e ter comparado o desempenho com os indicadores. Então percebam que é sequencial. A gente estabelece critérios e indicadores, avalia o desempenho, compara o resultado e aí nós tomamos ações de correção ou modificação. Ok? Lembrando que nessa agenda, né, o fichário era para elaborar, né, um planejamento aí de controle do absenteísmo, né? Então não é somente a definição do controle, mas se relacionar ao absenteísmo, que é a falta de funcionários, né? É isso aí. Perdão, pessoal, tá com uma tosse aqui. Algo que eu quero falar para vocês sobre essas atividades. É bom que a Alexandra me lembrou. Nessa atividade, eu acredito que é na atividade da segunda agenda também, o texto, o enunciado, fala assim: olha, assuma o papel de um analista, assuma o papel de tal função, faça tal coisa. Quando vocês tiverem atividades desse tipo que coloquem vocês no papel de alguém, procurem executar a atividade como se vocês estivessem naquele papel. Então, por exemplo, como estabelecer a atividade do fichário era sobre o absenteísmo. Como controlar o absenteísmo? Aí a pessoa fala, manter um controle de falta, manter um controle de frequência, certo? É claro que isso tem que ser feito, mas como a atividade pediu para que vocês se colocassem no papel daquele analista, daquele funcionário, daquela empresa, né, ou daquele consultor, vocês precisam falar claramente qual é o plano de vocês. Então o plano é acompanhar diariamente o relatório do relógio ponto para identificar quem são os funcionários e tomar alguma medida. Então vocês precisam descrever de uma maneira mais ampla, né? Como se vocês realmente estivessem fazendo aquilo ali de verdade, ok? Isso, como se vocês estivessem dando uma consultoria, uma orientação para alguém da empresa. Isso aí. Eu sei que para frente ainda vai ter agendas que vai colocar vocês num papel de consultor, de funcionário, de analista ou de técnico que vai dar uma opinião, qualquer coisa nesse sentido, se coloquem naquele papel, que aí a atividade fica mais dirigida, ok? Galerinha, dúvidas sobre a Agenda 1? Vocês querem perguntar alguma coisa? Conseguiram desenvolver a atividade sem dificuldades? Vamos passar para a Agenda 2 já, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Ok. Então vamos lá. Agenda 2, a gestão da informação. É algo super importante, né? Gerir informação, é, ter informações, né? Nessa agenda a gente consegue perceber a diferença de um dado, né? De uma, de uma parte de uma informação como uma informação inteira. Eu até vi um vídeo essa semana falando sobre o poder de quem tem a informação, né? O quanto essa pessoa consegue estar à frente aí, né? E tomar boas decisões. E com isso nós temos a computação em nuvem ou os sistemas, né, empresariais que ajudam a ligar esses dados e transformar em informação. Então, por exemplo, um sistema como um ERP, ele vai pegar dados das vendas, dados das compras, vai pegar dados da produção, vai pegar dados de todas as áreas da empresa, juntar e cruzar isso de uma forma que você tenha informações valiosas. Então, quando você pega os dados dessas áreas, desses departamentos, você vai ter informação como o teu controle de estoque. Poxa, a empresa comprou 100 mil unidades, a empresa vendeu 50 mil unidades, eu tenho quanto em estoque? Eu tenho 50 mil unidades em estoque também. Então para o mês que vem eu vou comprar uma quantidade menor, porque eu já tenho um estoque, né? Eu não quero encher
ter um estoque muito alto na minha empresa. Então, quando você cruza os dados, você tem informações que são valiosas para que você possa tomar decisão. Tranquilo, gente? Gente, só para complementar e falando de novo das atividades, né? Tanto da Agenda 1 que o Jota já falou, né? E da Agenda 2. A Agenda 1 foi um fórum e a Agenda 2 foi debate. Tanto fórum como debate, a ideia não é somente você acessar uma única vez e fazer uma postagem. O debate é um diálogo, assim como o fórum. Então, a ideia é que vocês tenham um engajamento, né, nesse debate, nesse fórum. Então, eu vou colocar lá a minha análise, a minha opinião, mas eu vou ler também o que os colegas colocaram, eu vou comentar, né? Aí, o ideal é que vocês acessem mais de uma vez na semana para ver como que está o debate, como que está caminhando essas discussões, se tem alguma outra informação diferente. Então, tanto no fórum como no debate, é importante que vocês tenham essa interação. Tá? E não acessem apenas uma única vez, postem lá um comentário e nunca mais entre no debate, nunca mais entre no fórum. Isso aí. É uma atividade de participação constante, né, durante a semana, durante o período daquela agenda, né? Inclusive nas orientações a gente já fala para vocês, né? Olha, faça a sua postagem, comente a postagem dos colegas, participe ativamente, né, do fórum do debate. Se você fizer uma única participação, acaba ficando faltando, né, um pouquinho do que a gente pediu, que também é importante que vocês desenvolvam essa competência aí de poder debater, de participar, né? De entender o que o outro colega está escrevendo. De repente você escreveu algo no fórum, no debate, o teu colega escreveu algo contrário ao que você disse e você nem viu. Às vezes o colega está comentando, né, o que você escreveu e você nem viu. Luana está com uma pergunta lá no chat. Professor, minha dúvida na Agenda 2 é referente ao servidor de arquivo. Qual a diferença entre ele e o ERP? Luana, a diferença é enorme, gigantesca. Vamos lá. Um servidor de arquivo nada mais é do que um computador que armazena arquivos. Ele guarda arquivos e deixa disponível para todos que têm acesso, né, na rede. Então, você trabalha no lugar lá que tem um servidor e você quer ver a planilha de compras do mês. Você vai lá, acessa o servidor, encontra aquele arquivo, você vê, edita, salva o teu arquivo de novo no servidor e ele fica lá disponível. O ERP é um sistema integrado, né? Ele chama Enterprise Research and Planning. Ele é um sistema de gestão integrada. É um sistema que interliga todas as áreas da empresa. Então, você já viu um sistema informatizado? De repente, a empresa comprou matéria-prima, chega uma nota fiscal, um funcionário comum, né, do lado do setor de recebimento, de almoxerifado, ele pega aquela nota fiscal e digita os dados daquela nota fiscal, ou então lê, né, o código de barra delas e acaba alimentando o sistema. Aquela informação vai para o banco de dados do sistema. Em outro lugar dessa empresa tem uma outra pessoa fazendo uma venda. Aquela venda é registrada dentro do mesmo sistema, dentro do banco de dados desse sistema, e todas as informações de ponto de funcionário, de horário de entrada e saída, de estoque, de matéria-prima, de produto que está sendo feito, né? De produto da produção, de produto acabado, toda a questão tributária, fiscal, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, tudo isso fica dentro do ERP, dentro de um banco de dados, que é acessado aí por várias pessoas, né? E a Ó, Luana complementando, SAP é sim um sim. exemplo de ERP, um ERP muito O completo. RP, na verdade, isso que o Jota está explicando, vamos resumir assim, ele é como se ele é um software, né? E aí ele gerencia, ele automatiza esses processos, que é bem semelhante ao que a gente vê no supermercado, né? Então, você faz uma compra lá, acabou de passar um produto no caixa, ele automaticamente, ele já no estoque, ele já dá baixa naquele produto
E aí, quem é a pessoa ou o responsável, o setor que vai comprar, repor aquele produto, ele já tem, né, um start de que é necessário comprar um novo produto para estar substituindo aquele no supermercado. E essas informações depois também vão para o financeiro da empresa. Então, ele faz essa ligação entre os departamentos, entre tudo que está acontecendo na organização. Perfeito. O sistema vai alimentar um banco de dados de BI, né? De Business Intelligence, para você poder ter relatórios, informações para tomada de decisão, tá bom? A Já sua... o servidor, né, só também para complementar, às vezes também a gente pode considerar como um hardware, né? Então, não necessariamente um software, né? O Então, servidor ele realmente não é um software. Ele não tem condições de fazer a ligação das informações como um sistema tem. Inclusive, o ERP, ele provavelmente vai estar instalado em um servidor, né? E as outras pessoas vão acessando aí, ou por meio de um programa no computador ou online, ok? A Suelen comentou: eu e alguns colegas achamos muito vasto o conteúdo para a pergunta do fichário 2. É verdade, Suelen. O assunto dessa agenda, ele é bem amplo mesmo, né? Ele começa a falar de computação em nuvem, de armazenamentos, né? De armazenamento de dados. Ele é muito amplo. Inclusive, um dos temas abordados é a questão do ERP. E dentro de ERP ainda, a atividade da agenda pede para que você pense na importância da informação. Então, essa atividade ela é bem focada numa situação, um problema específica, né? Mas o assunto realmente ele é bastante amplo. Eu acho que a gente não conseguiria cobrar todo o assunto dessa agenda em uma única atividade, né? Por isso que também nós temos outras atividades aí dentro do que ambiente complementa, virtual. né? Eu acho que complementa, na verdade, né, Jota? Porque, como a Agenda 1 falava do controle, a informação, o sistema de informação, nada mais auxilia esse controle na empresa. Perfeito. Viu, Suelen? Mas assim, é realmente um assunto. A gente escolheu para essa atividade um assunto bem focado, né? Mas dentro do ambiente virtual tem outras atividades aí que abordam um pouquinho dos outros assuntos que estão dentro da agenda, tá bom? A Thaís concorda com a Suelen, né? Mas a questão é essa, viu, gente? É porque assim, é um assunto muito amplo, só que se nós falarmos para vocês, na atividade do fichário aborde todos os assuntos, vocês vão fazer um TCC para gente. É, dá para Beleza? muita Mais coisa. alguma dúvida aqui da Agenda 2? Boa noite. Boa Oi, noite. boa noite. Então, sobre, igual a Suelen mesmo disse, eu vi que no fichário ele faz uma pergunta que a gente não consegue responder ela só com o conteúdo da, do que vocês passam aí. Nós temos que fazer muita pesquisa. Qual o limite dessa pesquisa? Pô, até onde eu posso ir? Até onde eu estou certo ou errado de fazer uma pesquisa na internet para poder responder o fichário? Entendi. É o David, né, que falou com a gente? Isso, é o David. É isso. Ô, David, vamos lá, ó. A agenda, ela trata da gestão da informação. Porém, ao longo dos módulos anteriores, você estudou um pouquinho sobre finanças, sobre logística, sobre vendas, sobre recursos humanos e produção, que é o que pede dentro do fichário. O fichário pede para que você pense nessas áreas, nesses departamentos e descreva quais são as informações que são importantes para que uma empresa tome uma decisão da abertura ou não de uma nova filial. Então, realmente, a atividade pede para que você abra sua visão, né? Que tem uma visão bem holística sobre toda uma empresa, porque a gente pegou quase todos os setores de uma empresa: finanças, logística, vendas, recursos humanos, produção, e você pensa em cada setor, qual é a informação que eu preciso saber para decidir sobre a abertura ou não de uma filial, tá? Realmente é amplo mesmo, porém são assuntos que você já estudou nos módulos anteriores. É. Sim, entendi. Realmente, eu até voltei lá, dá para acessar, né, as
planilhas dos últimos módulos, eu acessei para ver, porque eu lembrava muita coisa sobre isso, né? Mas era isso, Certo. obrigado. Você também falou sobre pesquisar na internet. Vocês estão num curso online, né? E um curso online, ele funciona na internet. Vocês podem pesquisar na internet à vontade, né? Usem os recursos que vocês têm, mas não façam uma pesquisa copia e cola, tá? Façam uma pesquisa. Ah, encontrei informações sobre o departamento financeiro. Lê, estuda, verifica o que é importante para você utilizar na sua atividade. A Adri Adriele, manda tá bala. levantada. Pode falar, Adri. Adri. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Não é nem, não seria sobre dessas agendas agora. Eu não sei se o restante do pessoal teve a mesma impressão, mas na prova do segundo semestre, eu achei que também teve alguns assuntos que não foram abordados nas agendas. Tinha, dentro de uma questão, às vezes, tinha nas alternativas, né? 3 alternativas que eu tinha estudado e alguma informação ou outra que eu não tinha aprendido. Eu não sei se caberia também, às vezes, a gente ter abrangido um pouco, pesquisado por conta, mas eu achei que teve alguns assuntos que a gente também não tinha aprendido, igual o David comentou aí. Entendi. O Adriele, sobre a prova, ela foge um pouco do nosso escopo enquanto professor. Não somos nós que elaboramos a prova, tem uma equipe específica para a elaboração da prova, tá? Então, assim, a gente acaba não tendo acesso, não sabendo o que vai ser cobrado na prova até o dia da prova. Então, a gente também só conhece a prova no dia que vocês pegam a prova na mão. E a gente ouviu já relatos de outros colegas aí, dos outros alunos, né, falando algo parecido mesmo, tá? De repente, se acontecer de novo numa próxima prova, vocês podem tentar interpor um recurso, principalmente se aquela alternativa que trata de um assunto que não foi estudado for a alternativa correta. Então, talvez cabe um recurso aí para anulação da prova, né? A gente sempre orienta a fazer isso. Se vocês têm dúvida, alguma coisa, entra com um recurso. É lógico que vocês têm que embasar, né? Esse recurso, não é somente, né? Colocar lá que daí não, eles, né? Você não vai ter um resultado satisfatório. Mas é possível entrar com recurso depois se vocês não concordarem com alguma questão ou que achar que, né? Que tenha respostas duvidosas ou que não foram vistas no conteúdo. A Tá Melissa bom, obrigada. Acho que a Andrea estava com a mão levantada está já com a mão faz levantada. tempo. Eu só... Oi, boa noite a todos. Boa noite. Noite. Boa noite. Oi, professora, professor. Esse semestre teve algumas mudanças no layout, né? Porque eu reparei também sobre um link de pesquisa que vocês colocavam, que era colocado lá no layout para a gente fazer pesquisas, conforme a gente pesquisasse em outros sites para colocar na referência, e não tem mais, né? Olha, não desconheço o que você está falando, tipo, link de É do pesquisa. Na, chat? na programação nossa, na programação de atividade, a gente sempre coloca um texto complementar e um vídeo complementar. Toda programação de atividade que a gente coloca no quadro de avisos tem, desculpa, pessoal, um texto e um vídeo complementar para que vocês complementem o estudo de vocês. Seria isso que você está falando? Não, sim, assim, Ô, mas Jota, a parte do layout um pouco mudou quando a gente respondia a parte do fichário. Tinha as observações para a gente colocar como referência as pesquisas que a gente já realizou em outros sites, ou ô, de algum Jota, livro. Pode eu falar, acho que ela gente. está falando o seguinte: alguns alunos, no final, eles colocam lá a fonte que eles pesquisaram. Uhum. Isso. Aí é um achismo. Eu acho que antes eles colocavam e aparecia como hiperlink, e agora não está mais aparecendo. Talvez seja isso, ou eu estou errada. Sim, assim, no meu layout aqui, quando eu acesso, não tem mais essa informação para a gente colocar a fonte. Ah, Não, mas não, colocar não a sei fonte é se uma mudaram. opção de Ah, vocês. ô Joyce, mas eu acho que assim, o layout que eles enxergam é diferente do nosso. Então, quando ela está digitando a atividade lá no fichário, talvez tenha um campo específico para ela escrever a fonte da onde ela pesquisou. Na verdade, Então, é isso a mesmo. gente não enxerga o ambiente virtual igual vocês. Eu não sei se tiraram alguma coisa que tinha, a gente não foi informado a Entendi. respeito.
É que eu Porque notei assim, algumas diferenças, porque no semestre uhum, passado, com outros professores, eu não sei aos demais meus colegas de sala, uhum, se eles repararam nisso. No semestre passado, quando a gente, no fichário, por exemplo, agora é explicado tudo por vídeo, né? Vídeo, áudio, como a gente tem que complementar nossas atividades, se é o fichário, se é o fórum. Antes era tudo um modelo mais escrito. É, Mudou. não, Ah, ela tá você tá falando do falando quadro de do aviso, quadro de é, Jota. avisos, Sim, né? também. é que o Não, quadro de não aviso, deveria né? nem haver um também, tá? Porque todos os professores, inclusive dos módulos anteriores, deveriam usar apenas o quadro de avisos para passar as informações para vocês. O que a gente faz é um modelo um pouquinho diferente da apresentação, para tentar tornar mais interativo, mais bonito, né? Para que vocês possam eh, ver e conseguir separar melhor, né, as informações das atividades que serão solicitadas, que foram solicitadas. Então, é fundamental que vocês acessem o quadro de avisos toda todo dia, né? É disso daqui que você está falando, Andréia, é que Sim, André? nessa parte aí do vídeo, quando vai apresentar a parte do conteúdo, que é para a gente fazer ou fichário ou enquete, que nem esse vídeo que o professor está mostrando na tela agora. Uhum, Ele mostra o que que a gente deve fazer, como que é feito. E uhum. anteriormente, no layout não tinha isso. é que isso As daí atividades obrigatórias. é que isso daí é Mas uma isso está ajudando ou está característica nossa atrapalhando? do terceiro módulo. Então, mas os módulos todos estão assim, né, agora? Não, não, Não. Não? não. É isso, só a gente que faz mesmo. Ah, tá. Mas tá ruim? Vocês acharam? Não, tá bom. É, é que mudou É, mesmo, ficou um pouco diferente do anterior. entendi. A gente, deixa eu pensar, há 14, há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no EAD, a gente tinha um texto, né? Toda essa apresentação aqui, ela seria um texto inteiro, né? E aí, com novas tecnologias, com novas coisas, a gente começou a tentar modelar de uma forma que ficasse mais interativa, né? Mais dividida para que o aluno pudesse enxergar melhor o que é para ser feito, tá bom? Então, a gente utiliza essa apresentação, mas isso é algo que nós três fazemos aqui, né? Nós do terceiro módulo fazemos. Não sei se os professores dos outros módulos, se eles fazem ou não. Tá vendo? Tem vídeos que eu e o professor Pugin já gravamos anteriormente, que falam um pouquinho sobre a agenda. Então, a gente coloca coisas mais interativas para vocês, tá? Para tentar tornar um pouco melhor aí a experiência de vocês dentro do ambiente virtual. Espero que esteja ajudando, que seja bom isso. É. A gente tenta colocar imagem, áudio, até as atividades a gente tenta fazer diferente, né? Que nem a próxima atividade, vocês vão ver que é para vocês gravarem um áudio. Uhum. Então, a gente tenta fazer diferente dos módulos anteriores. Ah, sim, nos anteriores, assim, realmente para mim, assim, não teve a gravação de áudio e tudo mais, tá um pouco diferente, tá? Mas Fala tá para mim que legal, ser tá diferente é bacana. melhor. Isso, fala para mim. É, dá para Tá diferente, mas tá interagir de uma bom. melhor forma. Que show, é isso que a gente quer mesmo. Pessoal, vou retomar o chat, parece que tem bastante mensagem Tem aqui, ó. bastante Se coisa eu que não tá me bom. enganei, paramos na Melissa, as provas são incompatíveis com o material. Melissa, como eu disse anteriormente, os professores aqui, a gente não elabora a prova, né? E os professores que elaboram da equipe de prova, eles têm a obrigatoriedade de elaborar as provas em cima do material, tá? Vou passar essa observação para a coordenação, para que eles possam conversar lá. Mas nós já tivemos esse comentário, principalmente em relação à prova do módulo 2. Muitos alunos reclamaram. É, Gislaine, sempre pesquiso na internet, faço um resumo de vários sites, ajuda muito. Show de bola. Usem à vontade a internet, pesquisem de verdade, né? Só não façam copia e cola. E dica para quem faz o copia e cola aí, tem muitas atividades diferentes, atividades novas, então não vai fazer o copia e cola de atividade pronta da internet, viu? Eu É, devolvi um monte de atividade para alunos aí que copiaram a atividade pronta da internet e não era nada do que nós pedíamos. as atividades mudaram um pouquinho, então
Se algum Pietros. aluno está pegando atividade antiga aí de outro, às vezes conhece alguém que já fez o terceiro módulo, é diferente. Não pegue a atividade do semestre passado, porque tem muita coisa diferente. Pietro, a Sandra Gomes falou que não está conseguindo entrar. Resolveu, Pietro? Ela conseguiu entrar? Eu acho que eu não consigo convidar ela, não tenho o e-mail dela aqui. Samara, eu achei maravilhoso o novo layout. Show! O objetivo é esse mesmo, que vocês gostem e achem mais atraente, fácil e até mais proativo para vocês. Para mim ajuda, no meu caso ajudou, está perfeito. Tá gravando, né? Vou mandar para coordenação, falar que vocês estão elogiando a gente, ó. Gostei, fica mais específico, essa apresentação está bem melhor. Que bom que vocês gostaram, a gente fica muito feliz mesmo, pessoal. Antes o nosso professor não usava assim, eu preferia essa nova roupagem. Antes era muita informação em uma mensagem só. Foi o que eu falei, quando eu comecei a trabalhar, né, no EAD, a gente tinha um texto e a gente replicava aquele texto no quadro de aviso, ficava ruim mesmo. Eu gostei muito do jeito, acho interativo, ficou bem legal. Acho que as mensagens são todas relacionadas ao que eu tinha falado. A descrição da segunda atividade, show. Show diferente, mas gostou. Antes tinha que procurar qual seria a segunda atividade. A gente sempre deixa no quadro de avisos lá, né, naquele modelo de programação. Certo? Realmente, os professores têm a liberdade, né, de fazer a programação conforme eles gostam. Talvez, de repente, esse modelo nosso um dia vira uma prática para todos. Gostando, mais explicativo. Parabéns. Beleza, acho que todas as mensagens são referentes à programação. Fico muito feliz. Vou marcar aqui, ó, que a 1 hora e 18 minutos da gravação vocês falaram bem da gente. Vou falar para a coordenação assistir. Pessoal, vamos continuar então. Corta, Oi, Professor, corta o uma resto dúvida e deixa rápida. só essa parte. pode falar, pode falar. Vocês são professores só do terceiro módulo? Sim, Isso. no Ah, online tá. né? Na atividade, Online, sim. ainda eu tenho uma aulinha ainda na escola presencial. Dou aula de administração da produção e administração financeira voltada ao marketing. Eu também tenho Ah, tá. muitas aulas no presencial. Mas Tenho aula no presencial, porém só metade de uma noite em contabilidade. Dou aula de contabilidade tributária. É porque, no caso, eu e o Jota, né? A gente tem 2 turmas. E acho que a Isso. Lê só tem uma, né, Lê? isso, eu tenho bastante turma no presencial. Eu tenho 2 Ah, sim, turminhas eu aqui acho que quase vocês poderiam pegar desde o primeiro até o terceiro módulo. acompanhar uma turma Eu inteira, do acho que começo ao você é fim. nossa inimiga. Ah, Não, não, eu sou não amiga sei, dos não sei se alunos. seria o melhor layout, não, hein? Ó, meninos, tiramos MB, ó. Sua nota é MB, professores. A Suelen deu MB pra gente aqui, ó. Beleza, que bom que vocês estão gostando, gente. A gente fica realmente muito feliz, ó. A gente terminou esse slide? Acho que sim. Agora seria a agenda 3. Agenda 3, falando sobre avaliação de desempenho, né? Um assunto super importante, porque nós avaliamos o desempenho a todo momento, né? A gente avalia o desempenho nosso, o desempenho do nosso carro, o desempenho do nosso relógio, tudo que a gente faz, pensa ou tem, a gente pensa no desempenho daquilo, né? A gente pensa e fala, poxa, será que eu tenho uma boa relação custo-benefício? Isso é avaliar o desempenho. Então a gente avalia o desempenho para tudo, né? E a gente estudou, por que avaliar o desempenho? Para que será que a gente faz a avaliação do desempenho? Responda aí, por que vocês acham que a gente faz uma avaliação de desempenho? Professor, Boa posso noite, falar? professor. Sim, pode falar. Então, eu sou a Sandra, aqui de Mauá. Eu estava tentando entrar, consegui agora. Pedi um monte de senha, a ETEC não estava liberando, eu consegui entrar agora. Mas, assim, tá me escutando? Sim. Então, eu acho, para mim, a avaliação de desempenho serve para ver como que está o aluno. Para ver como que ele está se desenvolvendo, se ele está evoluindo nas atividades, se ele está aprendendo, entendeu?
Porque eu tiro por mim. Porque no segundo módulo eu tive bastante dificuldade. A professora até sabe meu nome de cor sorteado. Porque, assim, eu fazia muita pergunta para ela, porque ficava com dúvida e eu já ia direto para ela. Mas, assim, com você, principalmente, eu já achei mais uma coisa mais evoluída, entendeu? Mais ampla, abriu o meu leque. É tanto que eu acho que eu só fiz uma pergunta até desse terceiro módulo. Só fiz só uma pergunta. E, assim, eu tiro por mim. Eu acho que desempenho, para mim, é para você ver como que a gente está, para ver se a gente está ampliando melhor nossos horizontes, para ver se a gente está com alguma dificuldade. Esse é meu ponto de vista, né? Não sei o de cada um, entendeu? Mas eu Show de penso bola. assim. Não, tá correto. Se a gente traz o conceito de avaliação de desempenho para dentro da educação, né, é exatamente isso, para a gente identificar como está o desempenho dos alunos. Os colegas lá no chat. Ô, Suelen, já vou com você, deixa eu só ver o chat, A tá? Sueli tá com a mãozinha, né? Os colegas lá no chat falou que é para medir a capacidade de entendimento do colaborador, para analisar os pontos positivos e negativos, identificar melhorias e críticas, serve para melhorar desempenho e ajudar a ver o que melhorar. Gostei desse comentário, Michael, porque realmente a avaliação de desempenho tem essa função da gente entender o que pode ser melhorado, né? Sim. Tá aí, serve para avaliar o aluno que estão com problemas, se a gente voltar para a questão da educação, é isso, né? Avaliar o desempenho para avaliar o colaborador que está dentro da empresa. Sueli, vamos lá. Tem um monte de mensagem, você baixou a mãozinha, eu quero que você fale também, pode falar. Pode falar. Né? Todos os professores. Bom, é basicamente o que o chat falou, né? Que é para ver a raiz, né, do problema, para solucionar, né? Assim, numa empresa, para ver onde que está errando, tipo assim, dentro de uma fábrica, exemplo, vai ver por que está errando, por que está atrasando, entendeu? O colaborador também, se ele está indo bem, se ele não está, porque quando eu era aprendiz eu tive, né, várias avaliações de desempenho. E é assim mesmo, para ver a raiz do problema, ou para elogiar, ou para ver onde que está, assim, é uma crítica construtiva para você, é mais ou menos o que o chat falou. Show de bola. Identificar problemas, soluções. A Daniela está colocando aqui. Identificar melhorias. Muito bem. Kayla, pode falar. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa Só noite. complementando mesmo o que a Suelen falou, porque ela acabou falando e eu concordo muito com ela. A gente vê essa avaliação sempre como algo ruim, né? Pensando como algo ruim, como se fosse sempre que a gente precisa melhorar. Mas dentro de uma empresa, a gente vê que não é só a melhoria, mas sim a constância dela. E é isso que a gente sempre tem que manter com essa avaliação, né? Ver os pontos que a gente está bom, evoluir, ver os pontos que a gente está mal ali, evoluir também, e ver os pontos que a gente se estabilizou naquele ponto, como que a gente pode melhorar naquilo, o que a gente pode deixar de lado, ou o que é prioridade, ou o que não é. Eu acho que é principalmente isso, dentro de uma empresa grande, empresa pequena, enfim, dentro de equipe ou colaboradores, é sempre isso que a gente tem que avaliar. Show de bola. Os objetivos principais da avaliação de desempenho está realmente naquilo que nós vimos anteriormente, né? Em verificar se os resultados estão próximos aos padrões estabelecidos, aos critérios ou os indicadores estabelecidos. Então, se a gente consegue fazer essa comparação, poxa, o que eu desenvolvi está próximo, está abaixo, está acima do indicador, do critério, aí eu vou conseguir ter uma avaliação de desempenho. Show de bola, pessoal. Querem falar mais alguma coisa? Continuando aqui, ó, vocês podem interromper a qualquer momento. Nessa agenda, a gente falou sobre a avaliação tradicional e a avaliação 360, né? A avaliação 360 é aquela mais ampla, que vê o funcionário de uma maneira mais holística, né? Você tem a participação de quem está acima dele, de quem está abaixo dele, de quem está ao redor dele ali, né? Avaliando e apontando coisas sobre aquele funcionário, sobre aquele desempenho, né? Também vimos o que é e o que não é a avaliação de desempenho e a importância do feedback, que vai muito ao encontro dos comentários que vocês fizeram, né? Você ter avaliação de desempenho serve para identificar melhorias, ó, como a Regiane falou, para identificar pontos que precisam ser melhorados. E o feedback é exatamente isso, né? Depois de uma avaliação de desempenho, o funcionário precisa saber o que foi avaliado nele, qual foi o resultado que ele teve, para que ele possa ter uma orientação, um norte ali, né,
para seguir, para poder buscar melhorias, buscar treinamentos, ou até identificar se de repente ele não é apto para aquela função. De repente o cara está trabalhando como vendedor, ele nunca atinge a meta, não tem boas avaliações e ele precisa saber disso num determinado momento, talvez ser desligado da empresa, né? Ou procurar uma oportunidade que vá de encontro com o perfil dele. A avaliação de desempenho também serve para isso. Mudança de cargo, né? Às vezes. Sim. Né, eu tenho, por exemplo, muito aluno que está fazendo um curso técnico, por exemplo, porque quer mudar de cargo dentro da empresa, né? E aí passa por uma avaliação de desempenho, uma avaliação para saber os conhecimentos específicos para poder estar evoluindo, trocando, né? Mudando de função dentro da organização. Isso aí. Muitas vezes a avaliação tem esse objetivo, né? Encontrar a pessoa mais apta para uma promoção, para ir ocupar um outro cargo, né? É que, infelizmente, eu acho que o nome e a avaliação, acho que o pessoal tem um pouco de medo, né? O termo avaliação. E na organização, eu acho que ela não deve ter, né, esse peso. Esse peso, exatamente. Porque, às vezes, para uma coisa boa, né? Eu trabalhei numa empresa que todo ano fazia avaliação de desempenho. A hora que fala assim, gente, tá chegando a avaliação de desempenho. Ixi, ó o facão, ó o facão. Quem não atingir o desempenho vai ser mandado embora, vai ser cortado, vai passar o facão. Então o nome avaliação traz esse estigma, né? Pode falar, Ingrid. Ingrid, tá com a mãozinha levantada? Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Normalmente, a maioria são avaliados por gestores, né? Que são os colaboradores abaixo, quando eles dão feedback e tudo. Normalmente, assim, os colaboradores não costumam avaliar os gestores nessas partes quando é feedback. Aí, assim, e quando o gestor não está fazendo um bom trabalho, um bom desempenho na empresa, tem reclamações dele, tipo assim, como que fica essa situação? Oi, Ingrid, o modelo de avaliação tradicional é mais ou menos o que você está dizendo, né? Sempre a pessoa que está acima avalia os que estão abaixo. Então, nesse modelo, o gestor nunca é avaliado, né, por um funcionário, por exemplo, por alguém que está submetido a ele. Mas no modelo de avaliação 360, os gestores também são avaliados. Então, você tem vários funcionários que estão submetidos àquele gestor e eles vão avaliar também, né, com uma avaliação específica, mas vão avaliar também a, as funções, o dia a dia daquele gestor, né? Perfeito, o desempenho, como ele se comporta, como ele se comunica. Vão ter perguntas direcionadas para o funcionário que está abaixo dele, para tentar identificar se as competências que ele deveria desenvolver com aquele funcionário são corretas ou não. Mas no modelo tradicional, que só a avaliação vem de cima para baixo, realmente não existe essa possibilidade, né? Ok? Ok, obrigado. Pode continuar. Ó, no chat lá, verificar se as qualificações e habilidades dos colaboradores estão de acordo com o cargo. Perfeito, né? De repente o colaborador ele não está alinhado com o cargo que ele desempenha, ele precisa talvez de um treinamento ou ser realocado ou até desligado da empresa. E, professor, quando não é feito esse feedback, ele tem um impacto muito grande, porque você nunca sabe o ponto que você deve melhorar ou se tornar pior, né? Se torna até um fato desmotivador para o colaborador. Exato. Sim. E, assim, sem esse feedback, muitos levam como um fato de punição, né? E é um fator muito negativo. No fichário está pedindo, né, para a gente fazer essa análise entre o positivo e o negativo nessa avaliação. Exatamente, Andréia. Eu dou aula para um curso de RH e uma coisa que a gente fala muito é justamente isso. É importante fazer avaliação de desempenho, mas às vezes o funcionário ele enxerga como algo negativo justamente porque ele não tem o feedback. Mesmo que seja, né, um feedback, seja num recrutamento e seleção ou recrutamento interno na empresa, né, para mudança de cargo, mas ele não tem um retorno. É por isso que é importante
né, planejar bem essa avaliação e dar o feedback para saber o que eu tenho que melhorar, o que eu estou fazendo de errado, né? Às vezes a empresa pode fornecer o treinamento, mas ela pode ou também direcionar o funcionário a estudar mais, a procurar um curso, né, a se capacitar melhor. Então acaba dando um norte, né? É isso aí. Eu É que não sei na nas verdade, experiências dos meus colegas, mas eu já tive assim várias experiências de não ter esse feedback como retorno, a ponto de um treinamento ser melhor. Muitas empresas, às vezes, a gente vai passar por um processo de seleção e fica sem algum tipo de retorno qualquer para ver no que a gente pode melhorar. Eu tive bastante dificuldade com essas é, coisas. essa questão é importante porque a única coisa que importa para o colaborador é o feedback. Porque o colaborador ele passa por uma avaliação, uma autoavaliação, uma avaliação pelo superior, mas se ele não tiver um feedback, ele não teve nada. Ele participou ali, ele foi avaliado, mas não teve nada. De repente a empresa até coletou informações suficientes, né? A empresa foi lá, avaliou todos os vendedores, fez, poxa, os vendedores não estão se comunicando bem, vamos pensar num treinamento relacionado à comunicação. E faz isso, deixa acontecer, mas se o funcionário não tiver o feedback, ele não teve nada, né? Ele não teve nada para ele ali, para ele saber como que ele tá, se tá bem, se ele tem que melhorar, se ele pode fazer alguma coisa. E o que que ele faz? Ele continua, simplesmente continua, né? É. Suelen, pode falar? Então, professora, também tem um exemplo comigo, né, na qual eu trabalhava numa empresa, né, e aí o que eu mais esperava era a avaliação de desempenho. E aí eu me esforcei bastante, sabe, desde o dia que eu entrei lá dentro, fiz parte de etiqueta, sabe, queria me destacar para conseguir uma efetivação. E aí eu trabalhava em dois setores, né, antes do almoço em um, depois do almoço em outro, tudo da qualidade. Porém, o chefe que me avaliava era o que era só, tipo assim, o líder que passava as atividades, mas tinha outro que me acompanhava. Mas o outro não era um cargo mais alto. Então, ele não avaliava. O que me avaliava era o que só me passava as obrigações do dia e, tipo assim, não me analisava, não cuidava de mim, tipo assim, dentro de uma empresa, né? Exemplo. Era o E que aí não te acompanhava. isso, e aí um setor que eu me dediquei muito, muito, todo mundo me reconhecia, acabou que eu não tive as avaliações, tipo, tudo 10, sabe? Que todo Uhum. mundo do outro setor falava que eu merecia. Ao contrário, né, da avaliação que eu tive. E aí eu achei muito injusto isso. Também é Professor, uma, não sei se uma isso agrega estruturação alguma errada, coisa, né? mas eu consegui um estágio há pouco tempo, né, pelo curso. Eu cheguei até a compartilhar, encaminhei uma mensagem, né, para a professora informando. Eles me dispensaram desse estágio que eu tinha conseguido no cartório, mas eles não me deram um feedback sobre o que poderia ter acontecido, ou se você não atingiu todas as. é, O que era assim, o esperado, que eles né? esperavam, né? É, Assim, eles não sim. me passaram um feedback. Era importante para você poder se É. replanejar, né? Para você poder se Sim. reorganizar, descobrir o que você pode melhorar. E Porque às vezes assim, tá quando a fazendo. gente faz o estágio, a gente está mais para aprender, né? A gente aprende com as rotinas da empresa e tudo mais. E não tive tanto esse suporte. Mas, né? É importante ter, inclusive, o desligamento do funcionário é um momento importante para que você dê um feedback, né? Tem que tomar cuidado, a empresa tem que se resguardar, mas é um momento importante para dar um feedback para o funcionário também. É. Ó, lá no chat ainda tem mais mensagem. Gislaine falando que não participar da avaliação talvez seja por falta de medo, por medo, né? Falta de conhecimento. É positivo. Eu acho que feedback é muito importante. Realmente, o feedback super importante para o colaborador, né? A empresa geralmente ela consegue colher informações com a avaliação, mas sem o feedback, o colaborador não tem nada. A Suelen, na empresa onde trabalho, também é feita avaliação uma vez por ano. A partir do resultado, pode haver aumento de salário e até mesmo alteração do cargo. Empresa que tem, né, um plano de carreira, né, um plano de carreira estruturado, ela realmente utiliza a avaliação de desempenho para promover o funcionário tanto horizontalmente quanto verticalmente, né?
para que ele tenha aumento de salário ou até uma mudança de cargo. Beleza. Bom, sobre as agendas, era isso que a gente queria falar. E nós preparamos uma atividade para a gente encerrar aqui a participação de vocês, para que vocês possam registrar a participação de vocês também dentro de uma ferramenta nova. A gente gosta de utilizar umas coisas diferentes aqui. Então, para que vocês consigam participar, vocês vão precisar acessar o site aqui, ó. Vocês estão vendo na tela? Mente.com. www.mente.com. Não é mentir, não, tá bom? Não pode mentir, não. É mente.com. E quando Isso. vocês acessarem, vai ter um campo disponível para inserir esse código aqui. E aí vocês vão conseguir participar. Vou tentar abrir aqui, vamos ver se vai dar certo. Se vai funcionar a minha internet. Aí o código 6537347. Vou clicar em Join, que é participar, né? Entrar. Isso. E aí, ó. Vai aparecer desse jeito para vocês. Quem tiver pelo celular deve aparecer de um formatinho diferente. Vocês vão colocar... É que você, Jota, você tem que entrar pelo Mentimentor, direto, pelo aquele link que eu passei. Não era para aparecer o texto aqui para os alunos? É porque... Deixa eu achar, então, aqui no nosso grupo. Só um minutinho, pessoal, para eu colocar na tela as perguntas para vocês, tá? É que... Eu dei bobeira aqui. Ó, eu vou colocar aqui no chat também, mente.com, tá? Aí, pessoal, vocês estão vendo a nossa conversa aí do dia inteiro hoje, ó. Se programando aí para fazer aula com vocês. Isso, é esse o código. Opa, aqui o link. Perdi o link. Droga. Bom, vocês conseguiram entrar aí, pessoal? Aí, ó. Então, na primeira telinha que apareceu para vocês desse jeito, com 3 caixinhas, né, de texto, vocês vão escrever ali, ó, 3 palavras, tá? Como você definiria a avaliação de desempenho em suas próprias palavras. Então, uma palavra para cada caixinha de texto aqui e clica em enviar, ok? Vou deixar na tela a pergunta para que vocês possam enviar essa primeira parte da atividade. Tem uma segunda parte, tá bom? Silvana, a caixinha tá em inglês, mas é só para você digitar a palavra. Enter a word significa digite sua palavra. Aqui digite uma outra palavra e também digite uma outra palavra. Então vamos lá. Como você definiria a avaliação de desempenho em suas próprias palavras? Vão respondendo aí que vai aparecer aqui para mim na tela. Isso. Você vai ter que entrar no Mente, Samara, e colocar o código 6537347. Isso. Então, para vocês alunos aí, acessem esse site que está na tela, www.mente.com. Vai aparecer um campo para você digitar o código. Digita esse código 6537347. Não tem que pesquisar nada, Pietro. É só colocar. Só colocar. Aí é uma coisa de vocês, hein? Não é para pesquisar, não. E aí vocês vão colocar 3 palavrinhas, né? Que você vai definir. Já tá começando a aparecer, ó. A participação de vocês já está na tela. Ó, Como você definiria a avaliação de desempenho? Cíntia, não é para escrever seu nome, não, Cíntia. Palavras, Milena. Licença, professor. Oi. Eu tô pelo Chrome porque eu não tô conseguindo, desde a aula passada, eu sou da Joyce, né? Até comentei com ela que eu não estou conseguindo acessar pelo Teams normal, sabe? Igual antes, nos outros módulos, aí eu tô entrando pelo Chrome.
Aí eu não sei se eu vou ter que sair da aula rapidinho. Acho que não. Não muda nada aqui pra gente, tá? É só você. Você tá pelo celular? Isso. Acho que é só você deixar ali, clica no botãozinho central lá do celular para minimizar a tela e você consegue ir pro navegador. Ou abre Ah, uma tá bom. aba nova do navegador, também dá certo, tá? Tá Mas joia, qualquer coisa obrigada. você volta pra aula depois. Vai lá, participa e volta aqui. Pega o código aí para você não perder. A pergunta, Pietro, é como você definiria a avaliação de desempenho em suas próprias palavras? Numa palavra só. Coloca Quem 3 palavrinhas. Acho que quem tiver pelo celular não vai estar vendo a tela, que vai ter que alternar entre os aplicativos, né? Mas vamos lá. A gente já teve 4 respostas só. Isso, Desenvolvimento, 3 palavras. melhoria, inovação e também tivemos Cíntia. A avaliação de desempenho é Cíntia. Gente, é uma brincadeira aí Opa, que a gente está agora encheu de fazendo aí. resposta pra gente. Atualizou aqui, ó. Que legal. Ó, Vocês podem ver que as palavras que ficam grandes, ó, as que ocorreram mais vezes, né? se repete, né? Que mais se repete. Então, desenvolvimento provavelmente foi a que mais se repetiu aí, né? Feedback, melhoria, que é importante para melhorar, ter controle, direção, Apareceu. evolução. Show de bola. Várias participações, ó. Ó, Aprendizagem, desenvolvimento. tem mais uma perguntinha. Todo mundo já respondeu essa? Sim? Sim. Tem mais uma aí. Pode passar, Jota, o slide. Qualquer coisa a gente volta aqui. Então, a segunda perguntinha. Por que você acha que a avaliação de desempenho é importante para uma organização? E aí é para vocês votarem, gente. Tá? Não é Vocês para digitar nada. vão ter as opçõezinhas lá. Desenvolvimento profissional, aumento de produtividade, reconhecimento e recompensa, identificação e treinamento. Olha, depois que eles respondem aqui, aparece para eles a outra? Aparece. Desenvolve. É que você tem que mudar. Professor, o meu tá travado e o negócio carregando. Para mim também tá carregando. Ficou um bonequinho laranja com amarelo. Pra mim também. Acho que é igual o seu aí, Jota. Tá processando. Pra mim também, tá professor, travado. eu respondi, tá um bilhetinho do tempo aguardando também. Tá igual tá na tela aqui, né? Tá. Ele não passou pro próximo. Você mudou o slide lá? Aqui eu mudei. Vou voltar e ir para aquele lá. Professor, tá aparecendo que você ainda não mudou os slides, tá? Bom, eu mudei. Será que eu tenho que confirmar alguma coisa? Não. Vamos dar um tempinho para ele. Fazer as coisas assim, né, ao vivo e longe, né? A gente tem que dar um desconto pra internet, pra essas coisas, né? Como é que o Faustão... Eu vou entrar aqui também pelo meu celular para fazer um teste. Talvez tenha que estar logado o... Olha. Vou tentar logar aqui para ver como é que fica. Só um minutinho, pessoal. Agora eu tô com o usuário logado. Vê se muda alguma coisa aí para vocês. Só que você tem que voltar, acho que na outra tela. Acho que ainda não. Ele não tá mudando outro slide. Vamos dar uma recapitulada aqui na tela, que tem bastante. Apareceu mais, quase dobrou a quantidade de participação, ó. O meu não tá ainda aqui, tá naquela tela de espera ainda. Não sei se eu tô fazendo algo errado aqui.
Mas a participação de vocês, o reconhecimento, impulsionamento, parâmetros, qualificações. Show de bola, pessoal. Vocês criaram aqui, então, um mapa mental, né? Com palavras importantes aí para a gente falar sobre avaliação de desempenho. Vou até tirar uma foto para ficar guardadinho. Isso aí. Vou mandar no grupo dos outros professores para eles ficarem com inveja da gente. Ah, que pena que não entrou a outra. Deixa eu trocar. Deixa eu trocar para ver se atualiza para vocês. Se não aparecer, vamos lá, vocês podem falar aqui, ó. Por que que você acha que a avaliação de desempenho é importante para uma organização? Desenvolvimento profissional ou aumento da produtividade ou reconhecimento e recompensa ou identificação da necessidade de treinamentos? Qual é a opinião de vocês? Nossa, desempenho. Eu acho que é o primeiro, professor de desenvolvimento profissional. Quem mais? O que que vocês Eu acham? vou Desenvolvimento profissional. profissional. Eu quero recompensa. Eu estou pensando aqui, ó. Desempenho. Eu quero uma avaliação de desempenho para eu ter uma recompensa, para ganhar mais salários. Acho que para a Professor. empresa é bom, tipo, identificar no que precisa mais treinamento, né? A última opção. Show de bola. Surgiu uma visão, né? Até agora os colegas estavam falando de visões pessoais, né? Ah, para mim é o meu desenvolvimento, mas e para a empresa? Para a empresa realmente, a identificação da necessidade de treinamento talvez seja uma das respostas mais importantes que ela procura numa avaliação de desempenho. Show. Pode Eu selecionar acredito todas as também que ela- opções? Pode. Vocês conseguiram Eu acho que acessar? todas as opções. Não, Ah, não. não Tá, conseguimos acessar. tá bom. Tá Mas eu voltando em falo todas, assim, então. selecionar no meu cérebro. Show, show. E tá mudando. Tá na parte do mapa mental. Não sei se vai para a parte da pergunta. Para mim também tá aparecendo agora o mapa mental do primeiro slide. Aquela telinha? Ah, lá. Isso, esse mesmo. Acho que ele tá um pouquinho lerdinho. A gente Acho que conversar é mais um pouquinho. talento. Talvez ele tá considerando que agora a gente encerrou aquele lá, né? Isso. Ah, mas aí, ó, 110 respostas. Era o que a gente estava no anterior lá. Show de bola. Show de participação. Vocês deram um show aqui hoje, ó. E aí, alguém mais quer falar? Porque vocês acham que a avaliação de desempenho é importante? Professor, eu consegui responder agora também. A gestão democrática gera também mais desenvolvimento para a empresa, Uhum. a questão da melhoria, aumento da produtividade. Show de Também. bola. Agora vendo aqui. Professor, eu acredito que para a empresa, o bom da avaliação de desempenho é para ver como que ela poderia fazer com que o colaborador produzisse mais. Então, eu acho que o aumento da produtividade, porque se ela vê onde está falhando, ela consegue dar o treinamento necessário, às vezes até reconhecer e recompensar com um salário extra para aumentar a produtividade. E inovação. Isso. Eu concordo. Acho que a empresa ela sempre tem esse olhar, né, de ser mais produtiva e, consequentemente, ser mais lucrativa. Então, toda avaliação de desempenho ela vai identificar, poxa, o meu funcionário que trabalha naquela máquina, ele produz menos, mais? O colega do lado produziu mais ou menos que ele? E a empresa consegue identificar, pô, será que é falta de treinamento? Será que eu posso comprar máquinas mais avançadas, máquinas mais tecnológicas? Será que eu posso disponibilizar meios diferentes de trabalho para que o meu funcionário seja mais produtivo? Então, com certeza, né, a empresa, quando ela avalia o desempenho, ela está olhando lá no futuro no aumento de produtividade do funcionário. Às vezes ela está achando que precisa investir num treinamento X, mas na verdade é o Y. Perfeito, né? Então, até direcionar as ações da empresa. A empresa tem um programa de treinamento lá e todo começo do ano ela faz treinamento de comunicação. E, de repente, a hora que ela faz a avaliação de desempenho, ela descobre que os colaboradores precisam de um treinamento na área de informática, por exemplo. De comunicação, eles são bons, mas na área de informática nem tanto.
Então, de repente, a empresa consegue direcionar melhor isso. Ó, o pessoal está perguntando aqui se quem não participou vai ficar sem a segunda atividade obrigatória. Não, mas a gente tá acompanhando aqui no chat, né, o que vocês estão falando também. Isso daí tá tudo registrado no Teams. E aí Isso. vai valer como segunda atividade da Agenda 3. Depois a gente consegue ter o relatório da participação de vocês, tá? Então, todos que participaram aqui na aula ao vivo estarão dispensados da participação da atividade lá no ambiente virtual. Ô, Jota, Vocês podem Da fazer se segunda vocês atividade. quiserem. Ah, isso. Fichário não. Fichário tem Só que da fazer. segunda atividade. Só da segunda atividade. ô, Vocês Jota, podem fazer se vocês quiserem, tá bom? A segunda atividade. Mas participou aqui, tá livre da segunda. Fala, Joyce. tem um aluno, eu não sei se vai aparecer e-mail o nome dele, mas, ou aluna, enfim, que está assim, desconhecido. Eu não sei se ele está ainda na aula, mas ele está como desconhecido. Nesse caso, eu não sei se a gente consegue saber quem é. Precisa ter um nome e um e-mail para a gente identificar, hein? Quando vocês forem acessar o Teams, digitem o nome de vocês completo lá, tá? Parece um campo para digitar, né? Digita o nome de vocês completo. Isso. Porque assim, de repente o aluno entrou, não colocou o nome, não colocou o e-mail, não falou com a gente, aí a gente não tem como tirar o relatório e saber quem que participou. Se possível, quem não está com nome, sei lá, entrou, esse, por exemplo, desconhecido, se estiver ainda na aula, põe o nome aqui no Teams para ver se a gente consegue, de alguma forma, né, identificar o aluno. Sempre coloquem o nome completo de vocês, tá? Nas próximas reuniões aí, que ajuda a gente também, tá bom? Mas vocês vão Jota, poder inclusive, acompanhar. Inclusive, já aproveitando a deixa, na atividade da Agenda 4, né, na segunda atividade, eu acho que é da Agenda 4, se não estiver maluca, que é o Padlet, isso é muito importante, porque se vocês não colocarem o nome de vocês, a gente não consegue validar a atividade. Então, eu recebo de vez em quando umas atividades sem o nome, porque ela é feita numa plataforma meio que externa, e aí a gente não consegue saber. Coloca lá como não feito e o aluno fala, eu fiz. E ele acaba ficando sem acesso para provar que fez. Então, procurem sempre se identificar, colocar o nome de vocês. Em tudo. Isso. Coloca lá. Também passei por isso já, gente. Acontece bastante. Ó, vamos combinar assim. Parece que a apresentação aqui do Mente está andando. Se aparecer para vocês a segunda pergunta, vocês participam dela também, tá bom? Que a gente deixa aqui para ver se ela vai registrar para a gente, tá? A Cíntia está falando aqui que está no nome da mãe dela. Cíntia, mas você é a Cíntia? Ela está com o nome de Clélia. Clélia. Eita, assim vocês pegam a gente. Vamos lá. Digita o nome completo aí no chat que a gente tenta achar depois, tá bom? E o nome do teu professor também, para ficar mais fácil. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? A gente já pode encerrar. A participação tem um spoilerzinho da 4, vamos só falar da... Verdade. Achei que acabava aqui, né? Tem mais um. Então, ó, sobre a atividade, né? Fica na tela aí, se de repente aparecer, vocês participam e depois a gente colhe esse resultado e publica para vocês lá, tá bom? O resultado do mapa mental a gente também coloca depois no quadro de avisos ou manda para o Correitec para vocês verem. Se esse der certo, a gente também manda, ok? E sobre a Agenda 4 que está vindo por aí, né? Um pouquinho do que a gente vai ver. A Agenda 4 trata do controle orçamentário, então nós vamos fazer essa comparação entre orçamento previsto e orçamento realizado, né? Isso é muito importante para a empresa. Toda empresa tenta prever, descobrir, planejar como que vai ser as finanças dela dentro de um período futuro e conforme aquilo vai acontecendo, ela vai fazendo o quê? Uma avaliação, verificando se o que foi previsto está igual ao que foi realizado. Tá bom? E, obviamente, acontece o quê? Variações, né? Eu previ que eu ia gastar 100 mil reais com matéria-prima. E, no realizado, aconteceu o quê? Gastei 200 mil. Será que isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que se gastar mais com matéria-prima, quer dizer que eu vendi mais. Isso pode ser bom.
ok? Por isso que é super importante ter uma provisão, né? Você conseguir estar pronto ali para alguma mudança dentro do que foi planejado. Ah, o mercado aqueceu, eu preciso de comprar mais matéria-prima, então você tem que estar preparado para isso aí, ok? Lembrando da atividade do Padlet, que ela é um pouquinho diferente, hein, gente? Vocês vão ter que gravar lá e não esquece de colocar o nome de vocês. Lá no Padlet, né, é tipo um mural. Vocês têm um campo de assunto e no campo do assunto vocês vão escrever o nome de vocês. Essas orientações vão estar explicadas lá na nossa programação, tá? Mas só para adiantar aí o bonde, então, vocês precisam se identificar lá também. A Kayla está com a mão levantada, pode falar. Eu queria tirar duas dúvidas agora que vocês falaram da Agenda 4. A primeira dúvida é em relação a todas as agendas. A gente estava falando sobre feedback, e aí eu gostaria de saber, se porventura a gente faz alguma atividade, algum fichário ou alguma agenda, e a gente vem a tirar I ou R, né? I é de regular, R de regular, I é de insatisfeito, enfim, se a gente vem a tirar e vocês devolvem essa atividade para a gente, mas já passou do tempo do período de fazer aquela agenda. A gente consegue refazer essa atividade ou não? Essa nota já é a nota final que vai ficar para aquela atividade? Ô, Carla, então vamos lá. A nota R você não consegue refazer, tá? Quando o teu professor, professora, ela te atribui a nota R, quer dizer que você atingiu o que foi pedido, mas vamos pensar assim, no nível mais baixo, no mínimo, você atingiu o que foi pedido. Você tirou B, foi uma nota intermediária, e tirou MB, foi uma nota top lá. Beleza, você fez tudo que foi solicitado. Quando você fica com um I, você tem a possibilidade de refazer a atividade logo em seguida. Se estiver ainda dentro do tempo da agenda, você pode refazer a qualquer momento. Agora, se passou do momento da agenda, você vai poder refazer. Não é aquela lá, não. Ele explicou, a gente teve uma dinâmica aqui. Eu estava falando com a Kayla, né? Se terminou o período da agenda, você vai poder refazer no período de recuperação. Tá bom? Então ficou tá claro? ótimo. Aqui no meio, o pessoal falou alguma coisa? Deu para entender sim. Agora, minha segunda dúvida, só rapidinho. Sobre esse pallet, não sei como que fala. Isso, da nossa próxima agenda. Vocês vão colocar esse link lá ou esse link já foi disponibilizado e a gente acabou perdendo? Porque eu não lembro de eu ter esse link. Não, ainda não. A Agenda 4 vai abrir amanhã e nós vamos colocar ele incorporado dentro do fórum. Você vai acessar o fórum, ele vai estar lá disponível para você. Não vai ter um link, ele vai estar dentro do fórum. Direto. Ah, tá ótimo. Muito obrigada. Suelen? Aqui, ó, porque ela tá perguntando também uma coisa. A Suelen. Pode falar. Pode falar, Suelen. Deixa eu fazer uma pergunta, exemplo. Se a minha nota foi insatisfeito, e mesmo que eu faça atividade, aí é só regular, se eu fazer, eu posso atingir uma nota boa? Pode se eu atingir uma nota corrigir. MB, claro, sem problema nenhum. Tá bom, então. Ó, o Miguel tá perguntando aqui sobre a atividade do Canvas, se eles vão ter uma aula para explicar e tirar dúvidas. A do Canva, vocês têm que acessar um mock, né? Que é aquele. Vocês já devem ter feito no segundo módulo. Né? Vocês vão ter que somente colocar o certificado. Eu não sei se vai bater uma agenda na mesma semana do Canvas para a gente tirar a dúvida, tá? Geralmente a gente comenta, né? Meio que sobre o que é a atividade, né? Porque na agenda 7, acho que a gente não vai estar na agenda 12.1, né? Talvez a gente vai fazer essa reunião quando já acabou o período dela, não sei não. Mas qualquer coisa você pode enviar as dúvidas por correio tech. Carolina, todo mundo só conseguiu responder a primeira mesmo, tá, Carolina? Pode falar, quem tinha falado aí. Eu tive um problema no módulo passado em relação ao mock. A gente tinha 2 atividades do curso e tal que tinha que fazer. E aí eu consegui realizar a primeira atividade. Eu entrei, deu tudo certo. Só que na segunda atividade, quando eu ia entrar, como eu troquei de celular, não aceitou.
falava que a senha era incorreta, e quando eu tentei redefinir a senha, falava que o e-mail não estava correto. E eu conversei com o professor, ele não conseguiu resolver, foi passado para não sei quem lá que ele falou que ia passar, também não resolveu, e eu não consegui acessar o mock, que eu acho que vai ser o mesmo. Aí ele deu uma outra atividade para mim fazer, que valia a nota, para ficar no lugar, mas eu não consegui acessar, e eu acho que vai ser o mesmo site, né? Agora, de Sim. novo, eu não tenho certeza se eu vou conseguir acessar esse site. Ô, Aí, Thaís, como que eu faço? Eu- cria um usuário novo, cria um e-mail novo e um usuário novo no mock. Aí você vai ter Ah, um tem como acesso fazer novo. isso? Tem, você só não pode Não- repetir o mesmo e-mail. Entendi. Ah, mas então, tranquilo. Menos mal, fiquei mais tranquila agora. Muito obrigada. Nada. Ah, Mais perguntas aí? Atividade feita no meio. Ah, já comentei. Bom, acho que já foi. As perguntas do chat já foi. Pessoal, querem falar mais alguma coisa? A gente deu spoiler aí sobre a Agenda 4 e já chegamos no nosso encerramento. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, perguntar, tirar dúvida. Vocês podem falar com a gente também pelo Correio Tech depois. A aula vai Beleza? ficar gravada. Só leva um tempinho, né? A gente não vai É, conseguir subir agora, né? Que tem que o João Paulo geralmente manda para o YouTube. demora um pouquinho para o Só Teams preparar ela para depois a gente colocar no YouTube. então, mas vai ficar gravada e a gente posta lá no quadro de aviso. Pessoal, sobre a atividade lá do Mente, né? Acho que todo mundo só conseguiu fazer a primeira mesmo. A telinha acabou não atualizando. Se de repente atualizar para vocês aí, façam a segunda, que depois a gente gera uma imagem bonitinha para compartilhar com vocês, ok? Então, de repente apareceu aí, vocês vão conseguir votar em um dos itens aí para a gente ter o gráfico bonitinho, tá? Se não aparecer, valeu a participação durante a aula aí, ficou show também de bola. A gente gostou bastante. Isadora falando que a aula foi super produtiva. Também achei, fiquei bem satisfeito com a participação de Legal. vocês. Um bate-papo bem legal. Esperamos ter mais assim, né, galera? Isso. Professora, no Esperamos. caso assim, a menção regular, que eu tive a menção regular na parte do debate na agenda, é no caso da interação entre estar respondendo com os demais Isso. colegas, ou tá entrando numa única vez? É interação. Porque o debate é você debater, é você discutir, você ler os outros comentários, né? Entendi. Então, Não, é que que é nas importante também. anteriores também eu só entrava a questão do debate, né? Porque aí a gente tem outras agendas, e aí a gente termina de fazer um debate lá com as nossas palavras e vai fazer outras coisas, e quando retorna, então tem que ficar entrando no debate, é isso? André, uma dica É, importante é que você você não participe precisa ficar ativamente do entrando, debate. participar. Tenta fazer mais que uma Você pode. participação, mais que uma postagem. Isso. Ah, entendi. Tá bom, então. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Esse é o momento para vocês falarem bem da gente. A nossa chefe, coordenadora, ela está na nossa aula online aqui com a gente. Então pode falar bem, pode elogiar, que ela está ouvindo, tá? Isso. Mostra a nossa aula, o nosso mente aí, Olha o nosso mapa mental, João Lídia, Paulo. que a gente Nosso estava mapa fazendo aí. mental, ó, a gente fez na aula. Super produtivo, os alunos adoraram, a gente também gostou. Acho que não está compartilhando ainda, João. Não tá vendo a minha Tá tela? travada. Aí, agora deu. Foi? Foi. Sim, mas tá tudo Só muito que tá alto. Assim, eu tô gostando de toda essa mudança, viu? Que anteriormente não tinha tanto no semestre anterior. Era assim mesmo, fazia parte do debate, não tinha tanta interação na parte da resposta. Agora que mudou, tá bem diferente. Vou É, tentar interagir mais. estamos tentando ser mais criteriosos, né? Então, assim, para que você tenha um melhor aproveitamento do curso, é importante que você participe mais ativamente das atividades.
Beleza? Porque senão fica uma coisa, né, muito... Né? Só O pra, importante só é pra você cumprir tabela, ler né? o que o pessoal tá... Isso. O importante é você ler o que o pessoal está comentando, discutir, né? Participar das aulas que a gente faz, né? Aula ao vivo aí, né? Espero que vocês tenham gostado dessas mudanças aí. Gostei também Pessoal, dessa parte bastante do questionário que vocês passaram. Foi bem legal para a gente colocar as palavras, o desenvolvimento. foi uma proposta nova. Foi a primeira Tá. vez que a gente está usando Muito também bom. uma proposta nova aí para a gente tornar a aula mais interativa. Muito obrigado, Andréia. Adriele, tá com uma levantada? No semestre anterior, pelo menos o nosso professor, ele até falava sobre a gente estar comentando no debate, pelo menos umas 2 participações, né? Uhum. Mas com relação à metodologia nova, a gente vê que tem bastante inovação, tecnologia, então tá de parabéns, estou gostando muito. Que Show de bom, bola, Andriele. obrigado. Pessoal, acho que era isso que nós tínhamos preparados. A Luana quer falar? Pode falar, Luana. Professor, eu acho só uma coisa que eu tô achando que para o slide passar no Mente, acho que todos precisam clicar no joinha. Não sei, é uma coisa que eu Será? acho. Porque tem 43 alunos, né? E 40 pessoas fizeram só, tecnicamente, né? Não sei se é isso. Foi uma coisa que eu observei. Cadê a tela do meu? Acho que tem que submeter só as palavras, tem que clicar lá em submeter. Eu também acho. O joinha é tipo um curtir. É um curtir. Eu acho que depois vai aparecer Acho que para deve vocês ter ainda. travado. Né? Pessoal, querem falar mais alguma coisa? A Adriele está com uma levantada. Professores, também assim, eu gostei do horário das aulas, assim, esse horário que após, assim, às vezes, depois do horário comercial, que o pessoal tem mais tempo de estar interagindo, de entrar, né? E Certo. dependendo do horário, não tem como a gente poder entrar e tá todo mundo participando das aulas. Eu achei esse horário bem legal também. Beleza, Que esse bom, é o André. A gente melhor sempre horário faz pra de gente, quinta. né? Isso A aí. gente sempre faz de quinta e nesse mesmo bate-horário. Legal, bacana. Show de bola. Mas eu mudei aqui, ó. O pessoal tá falando da apresentação. Eu mudei o slide. Já foi, já. A gente tenta na próxima tentar ver o que deu, por que travou, né? Opa. Mas não, é importante que deu para fazer a nuvem de palavras, que é Acho que foi legal. bem legal. Pessoal, podemos encerrar? Vocês querem comentar alguma coisa aqui no nosso encerramento? Pessoal que pode sair, também pode dar janta para mim. A Silvana falou que vai dar janta pro filho, eu também tô com fome, Silvana. Show de Boa bola. noite para vocês. Boa Bom noite. final de semana. A aula foi esclarecedora. Parabéns. Eu estou saindo da aula, tá? Tchau. Show de bola. Tchau, tchau. Obrigada, professores. Bom final de semana para vocês. Obrigado, galera. Bom fim de semana. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Parabéns, professores. Consegui entrar agora no finalzinho. Pessoal, fica tranquilo, vai ficar gravada, tá? Quem não conseguiu acessar aí, pode ficar tranquilo. Eu vou encerrando a gravação, então. Depois, quem estiver assistindo a gravação, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, é só entrar em contato com a gente aí pelo Correio Tech. Beleza? Um forte abraço para todos. Alexandra, Joyce, obrigado pela parceria. Tamo junto aí. Obrigada, João, Joyce. Parabéns, pessoal. Opa! A Lídia. Consegui entrar. Chegou, chefe? A Lídia tá on. Cheguei, você vê? O João fica assim, eu voltando lá da feira, da FETESP, e aí eu falei, vou tentar. Daí eu cheguei em Pilhando casa a correndo, Lídia. tudo bem? Tudo bem, João? bem. Tudo bem, Ale? Olá, pessoal. Acho que muitos já me conhecem, né? Sou a Lídia, coordenadora. Vocês estão com uma equipe de professores sensacional. Aproveitem esse último módulo que, ó, vai deixar saudades, viu? Com certeza. Essa é só a primeira aula ainda. Vem muito pela frente.
Bom estudo para todos. Parabéns, pessoal. Obrigado. Olha a Valeu, atividade que nós obrigada. fizemos aí com eles, ó. Eu vi que você postou rapidinho lá no grupo. Ai, meu Deus, deixa eu entrar rapidinho. Daí deu tempo. Eu não estava conseguindo entrar, não sei porquê, mas agora deu certo. Que legal. Depois você Tava aparecendo aqui, compartilha você lá tá bom. no da aula também. No fórum? É isso. Não no Tá bom. fórum, não no outro grupo. Você colocou no Amigos. Coloca no de administração mesmo. Ah, tá bom. Tá bom? Quem que tá aqui? Você, Alexandra, Joyce? A Só turma de nós. vocês? Eu voltei aqui. Ah, Parada legal. dura. Turma de vocês Eu três? tinha dado- Legal. Parabéns pela realização, gente. Parabéns, alunos. Aproveitem essa equipe aí que é top. Eu acho que eu não parei a gravação.